Olá, eu vou ler para vocês uma crônica, uma deliciosa crônica Manga com Leite, deste livro, do Nélio Azevedo. Minha vida de menino, o mundo visto pelos olhos de uma criança. Publicado pela Gentil Editora em 2018, selo Ramalhete de Belo Horizonte. Minha vida de menino. Neste livro, o Nélio, que nasceu em Raul Soares, ele diz o seguinte: o objetivo principal deste livro é trazer à memória os fatos da minha infância e os acontecimentos que marcaram aquela época, trazer junto as pessoas que tiveram uma participação efetiva neles, nos acontecimentos, e sobretudo fazer uma homenagem à amizade. Cada personagem que aparece nesses relatos teve e tem relevância na história da minha vida e da cidade. Como o próprio subtítulo diz, é o relato do adulto sobre o olhar do menino com uma pitada de nostalgia, humor e alegria por ter vivido esse tempo, ter colecionado tantas amizades e tantas memórias boas que me fazem ser eternamente grato por tão grande privilégio. Manga com leite. Eu acho muito engraçado o fato de alguns costumes e crenças permanecerem no imaginário popular por tanto tempo, mesmo quando estas crenças sejam desmascaradas ou reveladas as suas origens. Mesmo com todo o conhecimento disseminado no seio da sociedade, até hoje vemos pessoas dizerem ou fazerem coisas muito estranhas que são simples repetições de hábitos muito antigos. Quando eu era uma criança pequena lá em Raul Soares, havia duas coisas que não podiam andar juntas: manga e leite. A danada da manga não combinava com quase nada. Com abacaxi, com goiaba, com pepino e provavelmente com outras coisas. A manga não é flor ou fruta que se cheira. Lá em casa era comum a gente tomar suco de manga, picolé de manga ou simplesmente chupar a manga. Fazíamos um furinho na parte de baixo de uma manga ubá e espremendo a fruta que se oferecia com toda a sua deliciosa carne em estado líquido, para depois rasgar sua pele e chupar o caroço até que ficasse branco e penteado com os nossos lábios. As mangas da casa do Zé Sampaio e as do sítio do senhor Zé Dutra eram as mais gostosas, e em seguida vinham as da casa do Major Nestor e do lote ao lado da casa do Sobeijo, avô dos amigos Julinho e Célio Nesse. Nunca vi manga ubá do tamanho tão doce como as de Raul Soares. Dava gosto ver meu pai pegar uma bacia esmaltada da minha mãe, cheia de mangas, e as descascar com seu indefectível canivete Roger e saboreá-las uma a uma, com os olhos fechados para sentir mais o gosto, enquanto o caldo lhe escorria pelas mãos até os cotovelos sem se importar. A gente chegava nas casas dos amigos e nos ofereciam manga, e era de praxe perguntar antes se tínhamos tomado leite. Se respondêssemos que sim, a gente não ganhava. Então a gente simplesmente dizia que não tínhamos tomado leite nas últimas 48 horas, porque 24 horas era pouco. A gente trocava aqueles olhares que diziam tudo, nos tornávamos cúmplices no ato. Nós não combinávamos, não, mas tínhamos a resposta em couro. Nós não tínhamos essa crença, tomávamos leite todos os dias e chupávamos manga quase todos os dias, e as mangas roubadas eram as mais gostosas. As do quintal da dona Ceci Grossi eram divinas. As corridas do cachorro compensavam. Hoje em dia a gente compra o tanto de manga que quiser nos supermercados e sacolões, em qualquer época do ano, mas as mangas não têm aquele cheiro característico que tinham antigamente. E acho que manga com leite nem mata mais ninguém. Uma pena. Minha vida de menino, Nélio Azevedo, mineiro de Raul Soares. Este livro aqui tem uma história interessante. O Nélio me mandou um exemplar. Comecei a ler, li 10 páginas e surgiu um compromisso lá em casa. Então deixei para ler no dia seguinte e o trouxe para a escola. Peguei o exemplar e trouxe para a escola. Chegando aqui,
eu ia ler no meu horário do almoço, ler mais um pouco. Na hora do almoço, fui procurar o livro na mochila. Cadê o livro? Havia sumido. Procurei por todo lado e pensei assim, será que eu deixei dentro do ônibus? Porque eu tenho certeza de ter colocado na mochila. Bom, chegando em casa, procurei por todo lado, não encontrei o livro. Procurei aqui na escola, não encontrei. Fiquei sem jeito de falar com o Nélio, que eu havia perdido o livro que ele me dera. Peguei 2 livros meus, coloquei em um envelope. Eu já ia mandar 2 livros meus para ele, livros para crianças, para as crianças dele, netos, né, e amigos, sobrinhos. Coloquei 2 livros e coloquei R$50. E escrevi uma cartinha para ele. Não escrevi pelo WhatsApp, pelo Messenger, nada. Mandei uma cartinha dizendo que eu havia perdido o livro, que isso aí normalmente não acontece comigo. Eu tenho muito cuidado com meus livros, mas eu havia perdido. E eu queria que ele mandasse um outro para mim. Como ele me dera o primeiro, não seria justo ele me dar mais um livro. Então eu pedi para ele mandar para mim e cobrar pelo livro. Nada mais justo. Passou um mês, chegou outro exemplar. Peguei o livro em casa, abri o envelope e vim lendo para a escola. Continuei lendo. Li até a metade, mais ou menos, naquele dia. Saí daqui, peguei o ônibus, eu ando de ônibus para casa e de casa para o trabalho. Peguei o livro para ajeitar as coisas na mochila dentro do ônibus, sentei no fundão do ônibus e pus o livro do lado, no banco. Levantei e deixei o livro lá. Eu estava na porta para descer, me deu um estalo. Falei, pera, meu livro. Olhei para trás, o livro estava ali esperando e uma pessoa sentada do lado. E a pessoa tinha visto o livro. E tinha visto quando eu coloquei o livro lá. E não me falou nada. Peguei o livro, desci. E chegando em casa, continuei a ler. Quando eu estava chegando ao final da leitura do livro, encontrei dinheiro dentro do livro. O Nélio havia colocado o dinheiro no final do livro, nas últimas páginas, entre as últimas páginas. Então eu fiquei pensando, se eu tivesse perdido mais esse exemplar do Nélio, o mesmo livro de um autor, eu perder 2 vezes, eu não me perdoaria e não teria coragem de falar com ele. E como é que eu faria para comentar sobre o livro? Quando eu gosto de uma leitura, eu gosto de comentar, eu gosto de falar dos livros que eu recebo dos amigos, que eu compro, que eu ganho. Como eu faria? Então eu estou gravando isso aqui para vocês verem que história interessante. Quase que eu perco esse livro, Minha Vida de Menino, de deliciosas crônicas da época da infância, do Nélio Azevedo. Perdi o primeiro exemplar que ele me mandou e quase perco o segundo. O que será que está acontecendo comigo, meu Deus? Será a idade? Passei dos 60, bom, o Nélio tem mais idade do que eu. E talvez não esteja acontecendo isso com ele, certamente não está. Mas, normalmente, isso não acontece comigo. Mas, dessa vez, aconteceu de eu perder um livro e depois quase perder o mesmo livro do autor. E com dinheiro dentro. E o livro, o primeiro também estava autografado. Esse aqui, o Nélio escreveu. Para o amigo Remison, que quase ficou sem poder ver o epílogo dessa aventura. Com um abraço, Nélio, 2024. Nélio, meu amigo, obrigado por este belíssimo livro, uma delícia de ler, escrito com a alma e com o coração. Você escreveu isso como se estivesse falando com alguém do seu lado, contando a sua história para um amigo, falando da sua infância, das coisas que aconteciam aí na região, do trabalho, das fábricas, dos cavalos, das brincadeiras de crianças, das namoradinhas, das meninas bonitas, da linda menina em cima de um cavalo, né, vestida como se fosse
uma americana, e muitas histórias lindas da família, dos amigos, dos seus problemas de saúde, das vitórias, né? De como você quase que não sobreviveu à primeira infância. Então, estou muito agradecido por ter recebido este teu livro, Minha Vida de Menino, o mundo visto pelos olhos de uma criança. Obrigado, Nélio, pela oportunidade que você me deu de conhecer um pouco da sua história nas páginas deste lindo livro. Um abraço.